né? Mas eu louvo a Deus e pensava ao longo desse dia, de uma maneira especial, sobre o que pregar nesse 19º aniversário dessa igreja. Eu creio que Deus me deu uma palavra que eu gostaria de dividir com vocês sobre essa data. É mais uma palavra de orientação do que uma palavra de exortação. Não é uma palavra no sentido de correção de percurso, mas assim, o sentido de Deus hoje de trazer uma palavra de alinhamento do que diz respeito a procedimentos, como a gente procede em algumas circunstâncias. O tema da minha mensagem hoje é: entre a promessa e a posse há um processo. Fala comigo. Entre a promessa e a posse há um processo. Esse é o título da minha mensagem hoje. Entre a promessa e a posse há um processo. Êxodo capítulo número 14. Êxodo capítulo número 14. A partir do verso 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que lhe falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morramos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto. Eu gosto dessa palavra. Estais quieto. E vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fei-o para que os filhos de Israel passem pelo meio de um mar seco. Agora versículo de número 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que nesta noite, ó Deus, a tua palavra como uma semente, ela possa encontrar um terreno, um coração, um espírito preparado e adubado para recebê-la e para agasalhá-la e produzi-la segundo o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Por gentileza, erga uma das suas mãos e diga assim: o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, como uma semente, ao cair no meu coração, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará um terreno apropriado, adubado, fertilizado, para produzir segundo o propósito do Senhor. Amém. Assim será, em nome de Jesus. Aleluia. O contexto em que estamos inseridos, essa passagem, é muito interessante. Eu vou encurtar. Você conhece a história, quando o povo de Israel chega no Egito, através de José. Mais tarde, ele traz a sua família, seu pai, seus irmãos. E Deus, então, abre o coração de Faraó, e Faraó recebe toda a família de Jacó. E quando ele recebe a família de Jacó, ele coloca numa terra, dentro do Egito, chamada terra de Gósen. Era o nome da terra, era um pedaço da terra do Egito. Vamos imaginar
que toda essa igreja aqui fosse o Egito. Toda a igreja, todo esse pátio aqui, todo esse ambiente aqui fosse o Egito. E dentro desse ambiente existia um lugar, um canto, um pedaço de terra, que era esse cantinho do púlpito aqui, só por exemplo, que era chamada Terra de Gósen. Então, Faraó deu essa terra, esse pedaço de terra, para a família de Jacó. E eles moravam ali. Você conhece, José, então, como governador do Egito, administrou o Egito, passou-se um tempo. E a Bíblia conta que, passado um tempo, Êxodo capítulo 1 vai falar sobre isso, passado um tempo, aquele faraó, que conhecia José, morreu. E entrou um novo faraó. E esse novo faraó, ele observou que esse povo estava crescendo demais, estava ficando muito forte, ficando muito poderoso. E ele, com medo da ascensão desse povo, ele criou uma norma de que ele precisava matar todo menino que nascesse. Você conhece a história, foi nesse tempo que nasceu Moisés, né? A fim de fazer com que esse povo aqui não pudesse ir para frente. Moisés nasceu com uma promessa de ser o libertador, e Deus então tinha algo para poder fazer através da vida de Moisés. E você lembra muito bem que aí Deus vem, levanta Moisés depois de 80 anos, 40 que ele passou no Egito, tá? Deus livra ele daquela morte. Você conhece a história, Joquebede bota ele no cestinho, já preguei uma mensagem sobre isso aqui, bota ele no cestinho, aí ele vai até a casa de Faraó, mora 40 anos na casa de Faraó, sai da casa de Faraó, passa 40 anos no deserto, e depois volta, e então quando ele volta, ele realmente agora vai cumprir o propósito de libertar o povo. E a Bíblia diz que Moisés chega para Faraó e diz assim: olha, eu estou debaixo de uma palavra de Deus, e eu quero que você deixe meu povo ir. E por 10 vezes, não foi uma, não foi 4, não foi 7, por 10 vezes, Deus teve que agir de maneira sobrenatural. Milagres extraordinários, só para você entender algo. Sabe, aquele povo do Egito e o povo de Israel que estava na terra de Gósen viu coisas extraordinárias. E a Bíblia diz, quando Estevão relata em Atos capítulo 7, diz que com a mão poderosa Deus tirou o povo do Egito. Agora então Moisés está saindo com o povo. O Faraó tinha ficado para trás, o Egito tinha ficado para trás. Deus tinha levantado 10 pragas, de maneira sobrenatural, tirou o povo de lá. E agora então já está o povo indo rumo à terra prometida. Indo rumo à terra que Deus havia prometido a Abraão. A terra que manda leite e mel. E o povo então está andando em direção à terra prometida. E no que eles são tão felizes agora, livre do Egito, cheio da grana. É interessante que a última praga, Deus falou assim: vocês vão embora, vocês não só sairão livres, mas vocês não sairão duro. Eu gosto dessa promessa. Deus é um Deus que liberta o crente, mas enriquece o crente. Né? E vocês não sairão duro. E eles saíram cheios de riqueza, cheio de ouro, cheio de prata. Imagina, o povo que não tinha nada no Egito, agora vai para uma terra que manda leite e mel, cheio da grana, feliz da vida, andando, cantando, fazendo salmos, andando pela estrada, já imaginando a terra prometida. Daqui a pouco alguém grita: deu ruim. Como assim? Deu ruim! Porque o Faraó voltou. Esse é o contexto. O pessoal olha para trás e o Faraó, lá do passado, de volta. O problema lá do passado, volta e volta com sangue nos olhos para derrubar. Quando você lê o contexto, a Bíblia diz que Faraó foi para matar Moisés e matar todo mundo, trazer de volta toda a riqueza. Então o contexto aqui inserido é que agora, em direção àquilo que Deus prometeu, eles olham para trás e está lá o Faraó cobrando o preço do passado. Eles olham para o lado, uma montanha. Olha para o outro lado, outra montanha. Olha para frente, um mar intransponível. O contexto é, eles estão no exato momento
aonde eles saíram do Egito por causa de uma promessa, em direção à posse de um lugar. E quando ele vai em direção a esse lugar, eles observam que atrás, Faraó cobrando preço. Dos lados, limitações. Para frente, impossibilidade. Sabe, quando você está feliz da vida e de repente você descobre que tudo aquilo que você esperava que acontecesse, quando tudo parecia perdido, agora de repente você vê e nada está dando certo. Quando tudo parece perdido, existem algumas coisas que nós precisamos lembrar. E é um pouco que eu quero falar sobre isso. Deus me deu essa mensagem alguns anos atrás, já preguei ela em vários lugares. Mas de uma maneira especial, Deus me pediu para falar algo especialmente para essa igreja no dia de hoje, em cima dessa mensagem. Não é a primeira vez que eu prego esta mensagem. Mas essa mensagem hoje à tarde ardeu muito no meu coração. Por causa desses 19 anos que vocês estão passando. Eu quero aqui colocar alguns fundamentos para vocês entenderem o que fazer enquanto a posse da promessa não chega. Entenda, queridos, que a primeira coisa que alcance Pinhais precisa ter, meu Pinhais aí, eu estou com o Milton na cabeça, né? Eu estive no Milton esses dias. A primeira coisa que essa igreja aqui em Irati precisa ter é que existe uma promessa sobre esta igreja. Não, você perdeu a grande oportunidade de dizer amém. Não, vou repetir. Existe uma promessa sobre esta igreja. Quando eu falar sobre a promessa, você vai entender um pouco mais, vai ficar mais alegre. Eu não sei quantos conhecem a lei da primogenitura. A lei do primogênito. Depois você estuda na Bíblia e você vai entender. E eu creio que de todo o coração, essa é a razão pela qual Deus me pediu para pregar. Essa igreja é a igreja primogênita da Alcance. Foi aqui que o Luciano começou. Eu estava na minha cabeça, já não tinha uma ocasião que eu passei por aqui citado esse texto, essa passagem. Mas meu coração ardeu. Eu falei, Deus, eu sei que aquilo que você quer falar é algo novo para essa casa, em cima desse mesmo tema. E Deus começou a me trazer hoje à tarde, num tempo de oração, que existe uma promessa de primogenitura sobre este lugar. E a lei da primogenitura é um negócio impressionante. Primeira coisa da lei da primogenitura: o primogênito não pertence ao pai, pertence a Deus. Não, meu Deus do céu. Gente, eu estou falando uma coisa muito séria sobre vocês. E coisas que Deus me falou hoje à tarde. Essa igreja, embora tenha sido estabelecida pelo Luciano e pela Kelly, assim como outras igrejas, esta igreja pertence a Deus. Não que as outras não pertençam, mas a Bíblia diz que todos os filhos são heranças de Deus, mas o primogênito, ele é consagrado ao Senhor. Eu vou repetir. Há uma diferença entre ser santificado e ser consagrado. E eu quero começar por aqui. Há uma diferença entre a santificação e a consagração. Tá? O que era a santificação? Por exemplo, se eu quero santificar o meu iPad, eu quero a bênção de Deus. Eu pego o meu iPad, levo até o altar, e eu peço a bênção do Senhor, eu santifico. Eu digo, esse iPad, ele vai ser utilizado para coisas santas. Eu quero santificar ele. Eu não vou usar ele, não vou ver coisa ruim nele. Esse iPad aqui não pode ser usado para outro propósito, a não ser para coisas boas. Então eu não posso ficar vendo filme que não deve aqui, não devo escrever o que não deve aqui, porque eu santifiquei. Eu peguei e falei, Deus, eu quero tornar isso aqui santo. Eu quero a bênção do Senhor para tornar isso aqui santo. A outra coisa é quando eu decido consagrar esse iPad. E se eu for consagrar esse iPad, a lei da consagração é a seguinte. Tá? Ney, só vem aqui à frente rapidinho, por gentileza. Tá?
A lei da consagração era o seguinte: esse aqui é o meu primeiro iPad. Então, eu quero consagrar esse iPad, Senhor. Deus mandou eu consagrar. Porque é o meu primeiro iPad. Estou dando um exemplo, ok? Então, o que eu quero consagrar, eu pego esse iPad, eu levo esse iPad até o sacerdote. Eu pego esse iPad, levo esse iPad até o sacerdote, eu entrego na mão do sacerdote, eu faço uma oferta, e o iPad não me pertence mais. Esse iPad não é mais meu, porque eu consagrei ele para Deus. Quando eu santifico, eu peço a bênção de Deus, mas ele é meu. Quando eu consagro, eu entrego para Deus. Deus até deixa eu usar, mas ele não me pertence mais. Se amanhã eu quiser me desfazer desse iPad, eu não posso. Eu tenho que devolver para Deus, porque é dele. Vocês estão entendendo a diferença? Se eu santifiquei, eu cansei dele, ficou velho, eu jogo fora, compro outro e peço para santificar o outro. Mas quando eu consagro, isso não me pertence mais. Eu posso usar isso, eu posso de alguma maneira fazer uso disso, mas isso não me pertence mais, isso pertence a Deus. Obrigado. O que eu estou tentando colocar para você nessa introdução? É que todo primogênito, Deus pediu para ele. Jesus, por favor, eu estou falando de vocês. Abra o coração, eu estou falando de vocês. A palavra que Deus deu para vocês. Quando Deus trouxe vocês para esse canto da terra, que tem que catar muito no mapa para achar. Toda vez que eu venho aqui, eu digo, vou a Irati. Onde fica isso? Essa semana, eu falei, vou a Irati, para ver se fica no Nordeste. Você já se perguntou por que Deus escolheu Irati como primogênito do alcance? Porque Deus pega as coisas que não são para confundir aquelas que são. Porque Deus escolhe os menores. Porque Deus nos escolhe segundo a percepção do homem, segundo o coração de Deus. E hoje à tarde Deus me falava que há algo sobre esta cidade que eu nunca tinha visto e que eu não sei bem o que é. Que o coração de Deus está aqui para colocar aqui o primogênito do Luciano. A igreja primogênita que Deus deu a ele. Pastores Ney, Márcia e equipe pastoral, vocês não fazem ideia de que vocês não estão cuidando da igreja de vocês, nem da igreja do Luciano. Vocês estão cuidando da igreja que foi consagrada e pertence a Deus. E que vocês não podem, em hipótese nenhuma, eu estou falando sério, brincar com o que Deus quer fazer nesse lugar. Eu nunca tinha pensado sobre isso, eu nunca preguei sobre isso em igreja nenhuma, desta forma. Hoje à tarde, Deus falou comigo. A comunidade Alcance em Piai, estou com Piai na cabeça. A comunidade Alcance em Irati. Ela é minha primogênita no ministério do Luciano. E ela pode ser administrada pelo Ney, pelo Jorge, pelo Afonso, pelo Joaquim, pelo Estrambósio. Entende? Ela nunca será de homem, porque ela pertence a Deus. Pastor, as outras igrejas não pertencem? Sim, as outras igrejas foram consagradas a Deus, eles estão ali para servir a Deus. Mas a primogênita foi consagrada ao Senhor. Há uma promessa sobre esta casa, por causa da primogenitura.
Enquanto eu orava sobre isso, e Deus me fez lembrar da minha filha mais velha, né? A Pedrão, quem estava aqui hoje de manhã sabe, né? Ela é bocuda. Ela pensa, fala. E eu tenho alguns pastores que eu acompanho há muitos anos. E um dos pastores que eu acompanho tem 26 anos que eu acompanho ele. Na verdade, eu ordenei ele ao ministério, eu paguei o seminário dele, eu casei ele, eu consagrei os filhos dele. Ele está no interior do Paraná, na cidade de Autônia, tem um orfanato com 32 crianças, e há 27 anos eu cuido dele, cuido da casa dele, cuido da vida dele. E ele fala para todo mundo, eu sou o primogênito do Djalma. Né? Porque dali para lá Deus me deu vários outros queridos filhos ministeriais, outras igrejas que a gente cuida, vários pastores do Brasil. Eu hoje estou com um projeto entre pastores, com mais de 3.500 pastores. E boa parte deles são muito próximos, principalmente ali uns 40, 30, assim, tem esse coração de filho, paternidade, sem esse modismo de paternidade, mas esse coração mesmo, né? De coração de pai com filho, filho com pai, sem essa opressão que se prega hoje sobre paternidade, mas esse coração dado mesmo, de cuidado. E eu me recordo, há uns 4 anos atrás, nós estávamos numa reunião, devia ter uns 25 pastores por aí, e o Marquinho, esse meu filho ministerial de 27 anos, ele estava lá, ele é muito brincalhão, sabe, batendo no peito, eu sou primogênito, porque vocês todos são bastardos, mexendo com os outros pastores. Né? Sei o quê, eu sou primogênito. E aí um brinca, outro brinca e fala. Sabe como é que é reunião de pastor, né? Zoada, e minha filha estava sentada perto, quietinha. E aquela discussão, eu sou primogênito, ela virou e falou assim, vou falar uma coisa para vocês aqui. Vocês podem brigar o que quiser, a primogênita sou eu, e vocês perdem para todo mundo. E tudo que é do meu pai é meu. Na mesma hora, eu pensei, também, a partir do instante que você se tornou a primogênita, eu perdi o direito de dizer o que você vai fazer da vida, porque eu não te consagrei, porque eu não te santifiquei, eu te consagrei ao Senhor. O dia que minha filha nasceu, Deus me falou sobre a primogenitura. Eu me recordo quando eu fui apresentar ela ao Senhor, Deus me deu aquele texto onde Maria foi apresentar Jesus. E quando ela vai apresentar Jesus, ela dá uma oferta de consagração de primogenitura. E ela leva 2 rolinhos, 2 pombinhos, que era oferta de pobre. No Antigo Testamento, toda vez que você ia apresentar um primogênito ao Senhor, você precisava levar, tinha uma norma, tinha uma lei da primogenitura, onde você precisava matar um boi, onde você precisava matar um carneiro, 2 pombinhos e 2 rolinhas. Tem Deuteronômio, você vai ver isso. Então você levava a criança no altar, consagrava aquela criança ao Senhor e dava uma oferta sobre aquela criança, e aquela criança pertencia ao Senhor. E eu sabia que isso que Deus estava me pedindo. A Bíblia diz que quando José e Maria foram levaram só 2 rolos e 2 pombinhas, porque o Deuteronômio diz que se você não tiver posse para matar um boi, se você não tiver posse para matar um carneiro, você tem que levar pelo menos 2 pombinhas e 2 rolinhos, que era oferta de pobre, que todo mundo podia comprar e dar. Eu me lembro que eu consagrei minha filha ao Senhor. Quando ela falou aquilo, sabe, eu sou a primogênita. Na mesma hora, meu coração apertou. Lembrei de Samuel, quando Ana faz um compromisso com Deus, de que se Deus desse um filho para ela, esse primogênito pertencia ao Senhor. E ela então, quando a criança nasceu, ela foi consagrar esta criança ao Senhor, levou Samuel e deixou Samuel, e a Bíblia diz que todo ano ela sustentava Samuel com uma capa. E Deus deu a ela mais filhos e filhas, além de Samuel, que ela pôde estar na casa dela, mas Samuel pertencia ao Senhor. Se você não está entendendo, há uma promessa sobre esta igreja. Vocês são primogênitos. Essa é a parte boa da coisa. Vocês são primogênitos. Logo, vocês pertencem ao Senhor. Logo, a consagração que foi feita neste lugar, sabe, tem um peso muito grande. Levanta a mão e diga assim, nós somos primogênitos, somos promessas de Deus. Então há uma promessa sobre a vida de vocês. Há uma promessa de Deus sobre a vida de vocês. E essa promessa está em processo.
porque ela ainda não se cumpriu inteiramente, ela está em andamento. As coisas que Deus quer fazer através de vocês ainda não se sabe totalmente. Mas vocês estão dentro de um processo, são só 19 anos. E ainda tem muita estrada pela frente. Só que entre a promessa, aquilo que Deus disse que ia fazer, e a posse, quando você entra na promessa, quando você vive a abundância da promessa, existe um processo. E a dificuldade é o processo até que a promessa se cumpre. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A dificuldade é entre o processo e a promessa se cumpre. O que nós vemos aqui, no texto, voltando para o texto, é que Deus havia feito uma promessa em Abraão em Gênesis capítulo 15. Presta atenção. Gênesis capítulo 15. Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, eu vou te dar um filho. O teu filho terá um filho, que terá outro filho. Ele reforça uma promessa que ele tinha feito em Gênesis capítulo 12. Ande na minha presença, ser perfeito, e eu te farei pai de multidões, pai de nações. Deus havia feito uma promessa em Gênesis 12, confirmou a promessa em Gênesis 15, fez uma aliança em Gênesis 19. Materializou ele em Gênesis 21 e pediu ele em Gênesis 22. Isaac, primogênito. Você vai perceber que Deus havia feito uma promessa em Abraão. E essa promessa é que Abraão teria uma descendência muito longa. Só que havia um processo. Em Gênesis 15, Deus disse: entre a promessa até que você entre nessa terra, vai ter um processo. Você vai ter um filho. Está lá em Gênesis 15. O filho do teu filho, você vai conhecer, vai ter um outro filho, ou seja, o filho do teu filho. E na quarta geração, esse povo sairá para uma terra longínqua. Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão. Abraão tem Isaac. Isaac tem Jacó. Jacó tem José. E nessa geração de José, ele vai para uma terra estranha, Egito. E o texto de Abraão diz: e depois, na quarta geração, ele vai para lá. E passado 400 anos, eu levantarei um libertador. E vou definitivamente começar a levar vocês para a posse daquilo que eu prometi para Abraão. Vocês perceberam o processo? Deus tem uma promessa: filho, Egito, 400 anos, levanta o libertador, rumo à posse. Agora, finalmente, o povo está vivendo o início da promessa. Presta atenção. O povo está saindo de Gósen, do cantinho aqui da terra, e está indo para a terra prometida. Rumando a terra prometida. O cenário que tem é desesperador. Em vez de tudo dar certo, a coisa começa a dar errado. Estava indo tudo tão bem. Agora, no meio desse cenário, entre a promessa e a posse, lembre-se que você está debaixo de uma promessa. E quando você está debaixo de uma promessa, lembre-se quem te prometeu. Eu vou repetir. Quando você está debaixo de uma promessa, lembre quem foi que fez a promessa. E lembre que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse que ia fazer. E eu libero e profetizo que de maneira acelerada está chegando os dias onde esta promessa que há sobre esta casa, primogênita das alcanças, vai acontecer de maneira acelerada. Tudo começou aqui. Hoje o Luciano é conhecido no mundo. As alcanças estão se espalhando. Mas como diz a minha filha mais velha, Kemily, eu sou a primogênita. A próxima vez que o Luciano vem aqui, eu vou dizer assim: Luciano, você pode ter um monte de filho, mas a primogênita somos nós. Kelly, você pode ter um monte de filho, mas a igreja alcança os primogênitos, somos nós. Há uma promessa, um legado sobre esta casa, por causa da primogenitura. Primeira verdade que vocês precisam ter na memória
é que neste processo de cumprimento da promessa de Deus, no processo, vocês não podem esquecer que vocês estão debaixo de uma palavra. E debaixo dessa palavra, existe algo que eu quero que você reflita comigo. Esse processo, a maior dificuldade de um processo chama-se a espera. Eu costumo dizer que no céu tem uma sala de espera. Tem médicos aqui, não tem médicos aqui? Cadê? Ah, está ali. Eu amo médico. Tem dentista aqui? Não, tá bom. Mas existe uma coisa que, toda vez que eu penso em médico me dá uma gastura, é que eu fui representante de laboratório. Então você vai saber o que eu estou falando. É que você é o último a ser atendido pelo médico, porque ele tem os pacientes dele. E você tem que aprender a ficar na sala de espera. É verdade ou mentira, doutor? E a tal da sala de espera é ruim. Esperar é complicado. É complicado. Esperar nunca foi fácil para ninguém. Esperar não é virtude de muita gente. Eu penei em muita sala de espera, querendo vender ou apresentar o meu produto para médicos. Tinha um médico muito importante, eu trabalhava com um produto de radiologia. Ele era muito importante. Eu sabia que se eu vendesse para ele aquele produto, ele ia abrir porta para mim. Ele era o presidente da radiologia no Brasil. Sabe? E eu sabia que se ele comprasse o meu produto, eu ia dizer assim, ó, doutor Camilo comprou meu produto. Né? Eu usava ele com chavão. Então eu decidi que eu ia vender para ele. Esse homem me dava sua dor de noite na porta lá, e depois a secretária não vai poder te atender. Eu voltava. Um dia que eu estava perto para desistir, Deus falou comigo assim, você vai desistir? Eu te dei uma promessa para você vencer nesse ramo. Aí essa é a porta. Eu falei, então hoje ele vai me atender. Eu vou ficar lá o tempo que for necessário, dia, noite, vou sair, a hora que ele sair, se ele for para ele, eu vou atrás dele, eu vou vender para ele. E naquele dia, depois de um dia inteiro na sala dele, ele saiu várias vezes, me viu várias vezes. No final do dia, ele falou assim, você ainda está aí? Eu falei, doutor, eu preciso falar com o senhor. Eu sentei, ele ouviu, ele falou, já conheço o teu produto, não precisa se apresentar para mim. Mas pela tua persistência, porque você soube esperar, está aqui o meu pedido. Quando você aprende a esperar, você vai descobrir. Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade, nunca se viu com os olhos, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que aprenderam a esperar. Existe uma sala de espera, onde você não percebe, mas Deus está trabalhando. Eu quero dizer para vocês que algumas coisas que Deus prometeu para esta casa, ainda que esteja demorando, está na sala de espera de Deus e Deus está trabalhando. Presta atenção, existem promessas sobre esta casa que parece que não acontece, não anda. Você vem dia após dia, vai na sala do doutor, ele não te atende, vai de novo, não te atende. Deus está dizendo assim, não desista, porque eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Eu tenho a palavra para você, Deus está trabalhando e vai cumprir a promessa nesta casa. Espera. Espera. Abraão foi especialista na sala de espera. Aos 75 anos de idade, ele recebe uma promessa. Você vai ter um filho. Aos 86 anos, 11 anos depois, Deus aparece para ele. Ele está lá, borocochô, meio triste. 11 anos esperando. Sabe quantas vezes ele deve ter passado na sala de espera de Deus? Na oração. Deus fala, Abraão, vem cá, sai para fora aí. Abraão sai da tenda dele. Aí quando sai, está Abraão, meio tristão. Deus fala, Abraão, olha para o céu. Levanta a cabeça, rapaz. Abraão olha para o céu. Fala assim, o que você está vendo, Abraão? Eu estou vendo estrelinha.
Você consegue contar quantas tem? Consigo não, Deus. Então, assim será a tua descendência. Agora, Abraão, olha para baixo. Abraão, olha para baixo. O que você está vendo, Abraão? Eu estou vendo a areia. Você consegue contar a areia? Consigo não, Deus. Pois assim será a sua descendência. Eu perguntei para Deus, por que o Senhor deu 2 sinais para Abraão? E Deus falou comigo, muito simples. Enquanto a promessa não se cumpre, haverá um momento de alegria, de entusiasmo, de convicções, onde tudo está dando certo. E você está feliz da vida, olhando e contando estrelinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que durante o tempo da sala de espera, tem dia que está dando tudo errado. Os teus melhores auxiliares estão falando mal de você. Você está desanimado. Está com vontade de chutar o balde. Você está vendo tudo dar errado. Parece que a coisa desabou. Você está vendo a coisa indo embora. Você está de cabeça baixa, triste. E Deus manda você contar areia. Sabe o que Deus falou comigo? Djalma, tem dias entre a promessa e a posse que está dando tudo certo. Está todo mundo te aplaudindo. Você está do lado de todo mundo. E você está feliz da vida, de cabeça em pé, contando estrelinha. Ah, Deus me prometeu. Ah, aquele é um filho, aquele é outro. Ah, lá outro filho. Ah, que legal. Agora é um terreno. Agora é um cantinho de oração. Agora é um cantinho. Agora é um templo. Agora é um negócio de criança. Agora é um trator. Agora é uma reta escavadeira. Agora é a igreja não sei aonde. Agora é tudo. Feliz da vida contando estrelinha. Mas tem dia que azeda tudo. Você não aguenta mais olhar para cima, você olha para baixo. Deus sabe, irmão? O dia que você olhar para cima, lembre-se, e tiver tudo certo, que a minha palavra vale. Mas o dia que você olhar para baixo, quando estiver dando tudo errado, também lembre-se que a minha promessa vale do mesmo jeito. Ouça bem, meu pastor. Só tem poder para te parar aquilo que tem poder para te mover. Se você se move só quando as coisas estão dando certo, quando as coisas começam a dar errado, você para. Mas quando você se move por um propósito, esteja você contando estrela, com todo mundo te apoiando, ou esteja você de cabeça baixa, contando areia, porque está todo mundo te criticando, o propósito te move. E quando você se move pelo propósito, só o propósito te para. Quando você se move por causa de aplausos, o dia que não tem, você para. Quando você se move por aprovação, o dia que você está sendo criticado, você para. Se você se move por causa de dinheiro, o dia que falta dinheiro, você para. Então, igreja primogênita de alcance de Jesus, vocês estão debaixo de uma promessa, e não importa se está tudo certo ou se está tudo errado, há uma promessa sobre esta casa. Esteja vocês contando estrelinha, ou esteja vocês contando areia, a promessa continua valendo do mesmo jeito, porque papai está trabalhando. Primeira verdade entre a promessa e a posse, quando parece que está tudo errado. Não esquece que vocês estão debaixo de uma promessa. Não esquece que existe uma promessa sobre esta casa. Segunda verdade, que o texto me deixa muito claro, é que entre a promessa e a posse, é necessário ter na memória, ter dentro de si um altar de gratidão. Fala comigo, altar de gratidão. De novo, altar de gratidão. Porque tem horas que você não tem motivo nenhum para ser grato. Olhando a circunstância, você não tem motivo nenhum para ser grato. Porque parece que as coisas estão nebulosas, você não sabe bem onde vai dar o quê. Você parece meio perdido. E tudo que você enxerga é só a luz do farol que está ali na frente. Você não sabe o que está na próxima curva. Você só tem o farol. Você andou numa estrada sem luz, onde o que você tem é o que você enxerga, só o que o farol mostra.
Tem dias que a vida da gente é assim. Tudo que a gente enxerga é onde o farol do nosso carro vai. Você não sabe a curva que está pela frente, você não sabe o que tem pela frente. Você só tem um farol. E nessa hora, há uma insegurança muito grande. E a única maneira de você não parar é quando você para de olhar para frente e olha no retrovisor para trás. O que é gratidão? Gratidão é a capacidade de se lembrar que o Deus que te trouxe até aqui é o Deus que está controlando o teu destino para frente. O Deus que operou milagres para te tirar do Egito e para te trazer aonde você está, é o mesmo Deus que está te conduzindo por essa estrada nebulosa em que você não enxerga muito. E a nossa confiança não está na nossa habilidade de dirigir, mas está naquele que colocou luz no nosso caminho. Entre a promessa e a posse, quando tudo parece perdido, quando as coisas parecem ruins, primeiro, lembre-se que você tem uma promessa. Segundo, seja grato. Seja grato. Qual foi o problema desse povo? O problema desse povo aqui foi ingratidão, ou ingratidão. Você lembra que Deus tinha feito 10 milagres? E é um negócio interessante, eu fico pensando, eu sou meio doido. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu tento imaginar eu naquela cena. Você não sei se era para isso. Eu leio a Bíblia e fico pensando, eu lá no Egito, lá em Goza, na terra de Goza, no cantinho aqui na terra de Goza. Aí Deus manda gafanhoto. Gafanhoto ali, gafanhoto lá, gafanhoto naquele canto, gafanhoto aqui, gafanhoto na casa, gafanhoto dentro da roupa, gafanhoto. Sabe, gafanhoto toda a terra. Só que aqui nesse pedaço, a Bíblia diz que na terra de Goza não tinha gafanhoto. É como se houvesse uma linha invisível e que o gafanhoto não entrava. E esse povo que estava aqui, olhava o gafanhoto comendo a lavoura do outro, mas não comia a lavoura dele. Olhava o gafanhoto dentro da casa do Egito, não via o gafanhoto aqui. E dizia assim, Deus está protegendo essa casa. E por 10 vezes, ele viu Deus destruir todo o Egito. Mas eles viram Deus proteger Gósen. Talvez uma das pragas que mais eu tenho trauma chama-se piolho. Porque não sei o que deu. Teve uma época lá no São Paulo, que teve uma pandemia de piolho no colégio das minhas filhas. E eu não aguentava mais quel e pente fino. Eu tomei tanta raiva do tal do quel e do pente fino. A minha filha mais velha tem cabelo liso. Mas a maior tem cabelo cacheado. O cabelo liso você passa um pente fino, mas o cabelo cacheado trava e quebra dente. E pega aquele piolhão daquele tamanho, tac. E eu fiquei imaginando, se meia dúzia de piolho na cabeça de uma filha me desestabilizou, imagina piolho no Egito inteiro. Piolho em casa, piolho na cabeça do cachorro, piolho na cabeça do gato, piolho no cachorro, piolho na pessoa, piolho. Só que em Gósen não tinha piolho. O que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que aquele povo, em vez de lembrar do que Deus fez para tirá-los do Egito, e saber que o Deus que tirou eles do Egito é o Deus que levar eles para a terra prometida, eles perderam o foco da gratidão. Parece que o Deus do Egito não estava mais com ele. Se existe algo pela qual interrompe a conquista de uma promessa, chama-se ingratidão. Ingratidão. Quando eu lembro da minha vida, já contei meu testemunho para vocês, eu nasci numa favela. Morei 14 anos. Eu não tinha o que comer, não tinha o que vestir. Minha primeira cama eu tive quando casei. Meu primeiro banho de chuveiro, frio, porque eu tomava banho de balde, foi aos 14 anos de idade. O primeiro vaso sanitário que eu sentei, que pertencia à minha família, eu tinha 9 anos. Eu sei o que é ser pobre. Aí eu vou em alguns lugares, e os pastores, pastor, desculpa, minha casa é muito simples. Rapaz, você é besta, rapaz, sabe onde eu nasci? Você é tonto, rapaz.
Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que eu estava fadado, como a maioria dos meus amigos, a perecer naquela pobreza, naquela miséria, virar um marginal. E o meu Deus, com mão forte, me tirou daquele lugar. E Deus me fez uma promessa aos 15 anos de idade. E Deus já me levou por mais de 50 países. E Deus já me fez dormir em grandes hotéis, em grandes hospedarias, e comer melhores restaurantes. Hoje eu comi uma das melhores carnes que eu podia comer. E eu estava ali comendo e dizendo assim, muito obrigado, Deus, porque eu não tinha nem arroz para comer. Hoje eu estou comendo carneiro. Nunca perca a gratidão. O ruim daquele povo é que aquele povo esqueceu que o Deus que tirou eles lá do Egito era o mesmo Deus que estava com ele agora nessa hora difícil. Eu tenho uma palavra para dizer para vocês, não importa o nível de dificuldade que vocês estão vivendo, não perca e crie o altar de gratidão, porque o Deus que tirou vocês da onde vocês estavam é o Deus que vai levar onde Ele prometeu. Agora seja grato! Seja grato! Olhe para trás, olhe onde você estava, olha quem você era. Olha o que você tinha. E olha onde Deus colocou você. Olha o que essa igreja. Eu conheço a história, o Luciano já contou dezenas de vezes. Sabe? A história, quando ele veio para cá, trouxe um monte de família, tinha que dividir comida, tinha que fazer não sei o quê. Não mandava todo mundo num barraco só, era quase uma colônia do Jim Jones num prédio só. A lei era, se não passa fome, todo mundo passa, sabe? E hoje está todo mundo aí, com casa, carro, terreno. Ei, pelo amor de Deus, seja grato. Esse probleminha meio muquirando que eles estão vivendo um ou outro. Vai ver se eu estou na esquina. Eu não entendo esse crente. Passou uns apertos desgraçados, quase morreu de fome, quase morreu de sei de quê, e passou necessidade, e passou perrengue. Aí viu Deus agir, agora medo de problema, quero desistir, vou embora, quero sumir daqui, vou para a Tailândia, vai catar um coquinho. Sabe, eu não entendo esse negócio. Eu não entendo esse negócio. Eu não mandei me convidar para pregar. Seja grato. Eu venho de uma igreja batista e havia uma música que eu amava cantar. E essa música diz assim, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Se uma ditas de uma vez, ficarás surpreso quanto Deus já fez. Seja grato. Olhe para trás. Olhe para trás. E você vai ver que o Deus de ontem continua trabalhando hoje. Terceira verdade. Primeiro, fala comigo. Lembre-se que tem uma promessa. Segundo, seja grato. Terceiro, cuidado com a sua boquinha. Cuidado com o que você declara. Cuidado com o que você fala. No tempo que você não está entendendo coisas. Você vê no texto o povo dizendo assim, Moisés, era melhor ter ficado no Egito. Não disse para você, era melhor morrer lá. Tem gente que só tem um jeito. Você tem que fazer, fica quieto, cala a boca. Calado. Lembra da Ofélia? Calada. Tem crente que parece Ofélia. Cuidado com o que você declara. Porque palavras são sementes.
O grande problema é que nos momentos de lutas, a gente faz declarações de coisas que nós não queremos viver. Mas quando nós abrimos a boca para falar, nós atraímos essas coisas. Então, a recomendação é, se você não tem uma coisa boa para falar, cala a boca. Porque aquilo que você declarar, você atrai. Aquilo que você declara é uma profecia. Já dizia a irmã Valnice Milhões, palavras são sementes. Que você lança tanto para a bênção como para a maldição. Então, a terceira verdade é que enquanto a promessa não se cumpre, durante o processo, dias difíceis, você tem que aprender a ficar calado se você não tem uma coisa boa para falar. Não abra a boca. Fique quieto. Moisés manda, fiquem quietos. Você vê no texto. Quando o povo começa a murmurar demais, falar demais, ele manda, shut up. Cala a boca. Mas também, não é só não declarar o que não quer, é aprender a declarar o que você acredita. Meu Deus, presta atenção. Você não só não pode declarar o que você não quer viver, como você tem que aprender a declarar o que você recebeu de Deus. Você precisa continuar confirmando. Você precisa declarar profecias. Você precisa declarar palavras proféticas. Você precisa liberar palavras que você crê. Você precisa falar palavras que Deus colocou no teu espírito. Você tem que arrancar daqui de dentro promessas antigas que estão paradas. Aquilo aqui dentro, Deus vai me dar o povo, Deus vai me dar uma posse, Deus vai me dar propriedade, Deus vai me dar gente, Deus vai me dar estrutura, Deus vai me dar... Você tem que pegar essas palavras e lançar elas no mundo espiritual. Você quer ver uma maneira da gente quebrar a resistência da depressão e do desânimo? Comece a declarar aquilo que você crê e não aquilo que você está vivendo. Eu creio nisso, está tudo errado, mas eu continuo crendo. Mas eu continuo crendo. Porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Eu não vou declarar o que eu estou vendo. Isso não é negar a realidade. Isso é crer no que Deus prometeu. Moisés primeiro manda ficar calado. Depois ele diz assim, ouçam bem e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque esse problema que você está vivendo, os egípcios, que vocês estão vendo, esse problema que vocês estão vivendo hoje, nunca mais vereis outra vez, porque Deus está pelejando por você. Você percebeu o que Moisés está fazendo? Ele não está negando que os egípcios estão atrás. Ele está dizendo assim, você está vendo? Os egípcios estão lá, é uma verdade. Mas você tem que estar no livramento que o Senhor vai dar. Porque esse problema que está vivendo hoje, esse problema que você está te atormentando hoje, o Senhor pelejará por vós. O Senhor, fala comigo, levanta a mão e diz assim, o Senhor pelejará por mim. Declare, declare. O Senhor pelejará, o Senhor pelejará. Vede o livramento do Senhor que hoje vos farei. Este problema que vocês estão vendo, nunca mais vereis outra vez, porque o Senhor pelejará por vós. Primeiro, você tem uma promessa. Segundo, você tem que ter um altar de gratidão. Terceiro, você tem que vigiar os seus lábios, não declarando o que você não quer viver e profetizando o que você crê. Quarto, não pare. Eu vou repetir. Não pare. A Bíblia diz que Deus chega para Moisés e fala assim, por que você está com essa falação aí? Por que você está aqui? Para, rapaz. Por que você clama para mim, rapaz? Diga ao povo que mais. Senhor, mas tem problema. Diga ao povo que mais. Por que você está com essa reclamação?
Em quarto lugar, não pare. Não pare. Em quinto lugar, eu estou começando a pensar em começar a terminar. Se quer, eu posso parar. Não pare. Entre a promessa e a posse, quando tudo parece perdido, quando você olha para trás, parece que o problema passado veio, olha para o lado, não enxerga saída, olha para frente, vê uma limitação. Não pare. E lembre-se que tudo que você precisa, Deus já colocou na sua mão. Isso aqui é tão sério, gente. A Bíblia diz assim, Moisés, quanto a você, primeiro não pare. Agora, quanto a você, pega essa tua vara, está escrito no texto. Pega essa tua vara e usa essa tua vara. Entenda, Deus só quer que você coloque à disposição dele aquilo que ele já te deu. Deus não vai te dar algo que você não tem. Deus só precisa daquilo que você tem. Não importa se é pouco ou muito. Só coloque nas mãos de Deus aquilo que já está nas suas mãos. Essa é a diferença entre Filipe e André. Se lembra da multiplicação dos pães? Quando a Bíblia diz, se não me engano, está ali em Marcos, a Bíblia diz, Jesus, querendo testar, se bem que ele sabia o que tinha que fazer, ele manda chamar Filipe, que não é o evangelista de Atos, é um Filipe apóstolo. Ele manda chamar Filipe e diz assim, Filipe, a multidão está grande, dá-lhe de vós o que comer. Aí Filipe olha para aquela multidão, olha para Jesus e fala assim, Senhor, tem grana? Não. De onde vão arrumar tanto dinheiro para dar comida para todo mundo? Um dia pensando sobre esse texto, eu cheguei assim de conclusão. A igreja está cheia de Filipe, que já sabe que Deus sabe o que fazer, mas na hora de ser testado é reprovado. Deus fala assim, Filipe, dá de comer. Aí Filipe diz assim, tem grana não. Agora vou usar um exemplo da minha cabeça. O texto não diz isso. É só a minha imaginação santificada. Eu vou dar sequência a essa história de que não está escrito, ok? Aí Jesus então fala assim, Filipe, está faltando o que? Dinheiro? Tim! Cai um monte de dinheiro. Filipe olha aquela dinheirama toda e fala assim, Senhor, tem dinheiro para caramba aqui. Mas não tem padaria. O que adianta dinheiro sem padaria? O povo não come dinheiro. Aí Jesus, padaria. Filipe olha o dinheiro, olha a padaria e fala assim, Senhor, que bom que tem dinheiro, que bom que tem padaria, mas não tem farinha. Aí Jesus, tem farinha. Tudo da minha imaginação, tá? Aí Filipe olha e fala, tem dinheiro, tem padaria, tem farinha, mas não tem padeiro. Na igreja tem sempre Filipe, que sempre vai arrumar uma desculpa, porque quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Mas graças a Deus, porque a igreja também tem André. E André é aquele cara enxerido, que ouve a conversa que não é com ele. E quando ele vê Filipe dando desculpa, ele sai correndo, pergunta, alguém tem alguma coisa aí? Alguém tem alguma coisa aí? Aí descobre que tem um piazinho lá, que tem uns pãezinhos, vamos dar isso para Jesus? Ele pega e fala, só Jesus, tem aqui, seguinte, sei bem que você vai fazer com esse trem, não. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, não sei que você vai mexer com isso, mas o que tem eu quero colocar na mão do Senhor. Eu louvo a Deus, porque Deus trabalha em cima de pessoas com o espírito de André, que pega o que tem, coloca na mão de Jesus, para fazer o que precisa ser feito. E não Filipe, que fica arrumando desculpa, eu não posso, porque eu estou fazendo curso de pós-graduação, agora estou estudando, agora estou fazendo não sei o quê, porque agora não dá, porque agora tem filho, porque agora tem criança, porque agora estou grávida, porque agora tem Covid, porque agora tem não sei o quê. A igreja está cheia de Filipe. Um olha o Covid, outro olha o covarde.
Uma hora é o Covid, outra hora é o covarde, toda hora tem alguma coisa, algum cor tem por aí, se não é outro cor. Sabe? Coloque na mão de Deus o que você já tem em casa. Eliseu, para multiplicar a farinha daquela mulher, perguntou: o que é que você tem em casa? Um pouquinho de farinha. Deus chega para Moisés, falou: Moisés, tira o povo do Egito. Falou assim: não tem nada. Deus perguntou: o que é que você tem na mão? Ele falou: uma vara, só uma varinha. Deus falou: tá bom, é só o que eu preciso. Joga na terra, vira cobre, pega a beira, vira cobre. Está aqui, só tem a varinha, só tem uma vara. Ouça bem, sabe? Ouça bem, em sexto lugar, é só você colocar na mão de Deus o que Ele já te deu, e não o que você não tem. E deixa Ele fazer o que você não pode fazer, com aquilo que você coloca à disposição dEle. E eu encerro dizendo o seguinte: entre a promessa e a posse, quando tudo parece perdido, a coisa parece... Lembre-se que você está debaixo de uma promessa. Seja grato. Cuidado com a sua boca. Não pare. Apresente para Deus o que você já tem, o que Ele colocou na sua mão. E lembre-se de algo muito precioso, que entre você, o momento que você vive, e a promessa, pode ter um mar que aos seus olhos seja intransponível. Você não está vendo saída. Mas para Deus, aquilo que é impossível para você, aquilo que você não enxerga saída, aquilo que você não tem solução, esse mar intransponível, para Deus, não passa de uma pocinha muquirana de água. Você sabe que a Bíblia diz que todos os oceanos, está escrito na Bíblia, Antártico, Índico e Atlântico, todos os oceanos cabem na palma da mão de Deus. Deus olha e os oceanos todos cabem na palma da sua mão. O que é aquele marzinho muquirana, michuruca, lá de Israel? É uma poça d'água para o Senhor. Lembre-se, em último lugar, que esse ambiente, isso que você não consegue ver saída, isso que parece difícil demais, aquilo que parece intransponível, é só um marzinho muquirana para Deus. E basta um sopro dele. A Bíblia diz que Deus fala assim: Moisés, pegue o que você tem, a tua vara, versículo 21, e toca no mar. Faz assim com a mão, pega a mão profeticamente, diga assim: aqui está, fala, aqui está o que eu tenho, uma vara. Quando eu faço o que eu tenho, fala, quando eu faço o que eu tenho, eu toco no mar. Isso é o que eu posso fazer. Deus vai fazer o que eu não posso. E quando você lê o versículo 21, a Bíblia diz que quando Moisés tocou no mar, ao contrário do que muita gente prega, o mar não se abriu. Vou ler o versículo 21 de novo. Então, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Fez o que ele podia fazer. E o Senhor fez entrar o mar por um forte... o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Fala comigo, toda aquela noite. E o mar se tornou em seco e as águas foram partidas. Presta atenção. Quando Moisés fez o que ele tinha que fazer, tocou aqui, o mar não se abriu. Mas Deus do céu por toda uma noite
E de manhã o mar estava aberto. Fique em pé, por gentileza. Hoje Deus quer soprar nesse lugar. Eu vou repetir. Hoje Deus quer soprar nesse lugar. Porque vocês estão debaixo de uma promessa de primogenitura. Porque existe uma promessa sobre esta casa. Não destrua o altar de gratidão. Vigie a boca. Não pare. Não pare. Não pare. Coloque nas mãos de Deus o que Ele já te deu. Use aquilo que Deus colocou para você fazer. Faça aquilo que você pode fazer. Faça o que está ao teu alcance. Porque Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Moisés só podia usar a vara que ele tinha. Mas Deus tinha o sopro que Moisés precisava. E toda aquela noite, o problema foi embora. Hoje Deus vai soprar nesse lugar. E as impossibilidades, a tristeza, o desânimo, Deus está abrindo um caminho. Porque depois desse mar está a promessa. Do outro lado do mar, pastora, está a terra prometida. Debaixo da unção profética que eu carrego, e digo que só tem um mar entre vocês e a promessa. Que às vezes parece impossível de passar. Onde você não enxerga mais do que o farol que está aqui na frente. Mas o Deus de ontem é o Deus de hoje. O Deus que trouxe vocês até aqui é o Deus que vai levar adiante. Só guarde o coração. Guarde a boca. Use aquilo que Deus colocou à disposição de vocês. E creia que o Senhor está soprando e mandando embora toda impossibilidade em nome de Jesus. Sopra sobre este lugar, Senhor. Aleluia, aleluia.